Craquete! Tá começando mais um Na Mesa com o Fila, ou com o Filimon, você que manda, tu que manda. Gente, obrigado, né, mais uma vez, eu fico feliz porque vocês estão assistindo, estão comentando, estão falando, mas não esquece de compartilhar e mandar para outras pessoas, porque daí você vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas também a conhecer mais várias outras coisas que talvez nunca ouviu falar, aprendizado, princípio, que é o que a gente traz aqui na Mesa com Fila. E, gente, não esquece também, né? Beneficiar Proteção Veicular, tá ajudando, tá apoiando, acreditou. Se você não é associado, seja associado Beneficiar Proteção Veicular. E não esqueça, compartilha, comenta e dá sugestão aí. Gostei, não gostei? Ajuda, pelo amor de Deus. Gente, hoje eu tô com um casal aqui que eles são... Eu não sei, são blogueiro também, são ator, são influencer, são diretor, ensinam todo mundo um monte de coisa, são referência para mim, para minha esposa, a gente admira muito eles. Júlia, Citadinho e Arthur. Arthur o quê? Gaspar. Citadinho e Gaspar, só nome fera, né? Gente, obrigado por ter vindo, tá? Fico bem feliz mesmo pela presença de vocês aqui. Meu Deus. Imagina, nós que agradecemos o convite, é Verdade. uma honra. Obrigado. A gente está muito feliz, Fila. Obrigado por esse convite. E a gente dividir um pouquinho, né? Daquilo que a gente tem aprendido, daquilo que a gente tem vivido. Eu estou aí há 7 anos na frente do Colégio Legado, né? Estou diretor do colégio há 7 anos. Cada vez mais apaixonado por essa área, educação. E é uma coisa que tu não tinha nada a ver, né? Não. Caiu de paraquedas. Foi. Alguns anos atrás, algumas pessoas, quando vinham orar por mim e por Júlia, falava que via muitas crianças ao nosso redor. E a gente até pensava que talvez nós seríamos missionários, que a gente ia para a África, que nós ia cuidar de criança, limpar o nariz das crianças, enfim. Ou ter bastante filho, né? Ou ter bastante filho. E a gente falava, poxa, então talvez a gente vai para algum lugar onde vai ter muita criança, né? E aí, até que 7 anos atrás, recebi um convite da pastora Marisa para assumir o Colégio Legado. Então, eu tenho um pouquinho da experiência da administração, mas não tinha experiência na parte educacional, pedagógica, né? E aí, durante esses 7 anos, eu falei, poxa, Deus, obrigado, é apaixonante você... Mas aceitou de primeira? Ou pensou, meu Deus, o que é isso? Que loucura. Eu falei, não, tem nada a ver comigo, nada a ver. Diretor de escola tem que ser mulher, diretor de escola tem que ter muita experiência já, né? Com a parte pedagógica. E aí, orei e Deus confirmou, senti paz no coração, já comecei a me apaixonar por isso. E aí deu tudo certo. Hoje uma referência, né, cara? O Colégio Legado de princípio, ensino, né? Muito, muito. Então a gente trabalha com 2 caminhos lá, né? A gente trabalha com o caminho da educação por princípios, baseado em princípios cristãos, baseado na educação por princípios e também pela disciplina positiva, né? E ao mesmo tempo, pensando sempre em ter uma educação de qualidade, né? Isso aí é o que o pai espera, né? De um colégio, principalmente um colégio particular, né? E... quando eu comecei, tínhamos 130 alunos. Hoje, passamos 850. Meu Deus. E tem uma equipe extraordinária, apaixonada por educação, que faz um trabalho excepcional de professores, coordenações. Toda a equipe do colégio, assim, eu sou muito grato a Deus por essa equipe. É o Dream Team, eu sempre chamo eles de Dream Team, né? O time dos sonhos. E o diferencial do Colégio Legado, assim, que tu acha que, meu Deus, a gente tá buscando... nos envolver, aprender mais nisso, assim, o que o Colégio Legado tem oferecido, assim, de diferencial, né? O que os pais procuram hoje é um ambiente seguro para o seu filho. E a educação por princípios traz esse ambiente seguro. É o que mais procura. E, ao mesmo tempo, de ser um ensino inovador. Então, muitas vezes, as escolas, elas crescem e param no tempo. O Legado não, o Legado todo ano ele está trazendo uma novidade, todo ano a gente está melhorando, adaptando, todo ano a gente está se renovando, né? E é isso que tem trazido os pais para o colégio, o ambiente seguro através da educação por princípios, da disciplina positiva e ao mesmo tempo uma educação, né, de qualidade, de preparação para os vestibulares, para o Enem, e isso tem dado muito certo. Legal. E aí todo mundo acha que a Júlia trabalha, vou jogar essa questão aqui, tá? Isso. Todo mundo acha que a Júlia, eu também achava, que a Júlia trabalha no Legado com o Arthur, mas conta pra nós, o que a Júlia ajuda, né, hoje no Arthur e qual a área que tu atua hoje? Então, na verdade, eu trabalho numa clínica médica, já tem quase 8 anos. Se o meu chefe estiver assistindo, por favor, não fica chateado com essa história de que todo mundo acha que eu trabalho no Legado.
Mas eu tô muito junto com o Arthur na missão, né? Quando ele disse sim para o Colégio Legado, na verdade foi um sim da nossa família, porque a gente sabia o nível de entrega que ia exigir. E apesar de eu não ser uma colaboradora do colégio, tudo que o Arthur faz no colégio ele compartilha comigo. E agora que a gente se tornou pai e mãe, a gente também procura sempre ter essa ótica do que os pais esperam, do que um pai e uma mãe desejam para o seu filho, né? Então, antes o Arthur já tinha muito um feeling com criança, com criação de filhos, mesmo antes de ser pai. Ele já tinha essa gestão, mas depois que a gente se tornou pais, a gente conseguiu se aprofundar, né, nisso, no que o pai espera, no que o pai sente. E eu colaboro muito com ele, né, nessa parte. E ele viver muito isso, conhecer não só a filha, né, de vocês, mas outros filhos, né, outras crianças, traz também uma bagagem, uma experiência muito grande. E automaticamente ele passa isso para ti. Exatamente. E assim, o casal, por mais que tu trabalhe em outro lugar, o casal, ele estando junto é outra coisa, né? Ela te dando esse auxílio. Muito. Né? Porque ela estuda nessa área também, né? Eu sempre digo, Fila, que não é atrás, mas do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? E é assim, né? A Júlia, meu Deus, depois que a gente foi pai, depois que a Júlia foi mãe, principalmente, e durante todos esses anos dentro do colégio, ela realmente foi a pessoa que me impulsionou, que todos os dias me impulsiona. E como ela é apaixonada pela criação de filho, educação, né, de crianças, isso só contribui. Então, por exemplo, a gente adotou no colégio a disciplina positiva, né, que é uma forma de você lidar com um aluno, lidar com a criança. E começou lá em casa, a Júlia trouxe para dentro de casa. Que tem a ver com catuária, no caso, né? Exatamente. Essa forma de lidar com as crianças. Eu fiz Isso uma mesmo. certificação internacional de educação parental em disciplina positiva, porque eu me deparei com esse desafio quando eu me tornei mãe. Eu me deparei com 3 cenários. Primeiro, que mundo é esse, né? Como o mundo está tão perigoso para as crianças, o quanto a infância tem sido atacada, ameaçada, no sentido de roubar mesmo a pureza da infância, né? Me deparei com um cenário da minha infância, porque quando você se torna mãe, você é muito confrontado nisso, né? E eu olhava para trás e comecei a me questionar o que valia a pena repetir, o que não valia a pena repetir, né? Eu honro demais os meus pais, mas a gente sempre tem coisas que a gente não quer repetir, que a gente sabe que os nossos pais, eles deram o que eles tinham para nos dar, né? E o terceiro cenário é o que Deus espera de mim, né? Como mãe, o que Deus espera de mim enquanto impulsionadora do destino da Luísa. E no começo isso trouxe muito confronto dentro de mim, muita confusão. E eu comecei a orar a Deus. E hoje tem muita informação na internet, muito Instagram. E quando você fala de disciplina positiva, tem muita coisa distorcida também, né? Mas, por acaso, o Arthur recebeu de presente um livro da disciplina positiva e uma psicóloga amiga dele presenteou e falou: Arthur, eu lembrei de você por causa que você está numa escola cristã, eu acho que tem tudo a ver, e presenteou ele. E o Arthur, sem o menor tempo, né, de ler, de buscar informação sobre isso, falou: amor, você lê, você assimila, assimila aí pra mim o conteúdo e depois me conta. E eu amamentava a Luísa ainda, ela tinha poucos meses, basicamente isso. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Porque eu gosto de Comecei a ler na madrugada, foi bem isso. Comecei a ler de madrugada, às vezes acordava para mamar, perdi o sono, comecei a ler e eu comecei a ter experiências com Deus lendo o livro. Apesar de que, né, eu sempre faço uma ressalva. A disciplina positiva, ela é uma filosofia humanista. Como a maioria, né, das psicologias e toda filosofia humanista, ela bota o ser humano no centro, né, o bem-estar do ser humano no centro. E você, quando você decide que o seu lar, a sua família vai ser pautada na Bíblia, você sabe que Cristo é o centro da sua casa, né? Então, toda filosofia, toda ferramenta que você pegar, você vai ter que passar pela peneira da Bíblia. Então, eu nunca falo para a pessoa assim, você vai lá, compra o livro da disciplina positiva e aplica de cabo a rabo sem passar nenhum filtro, né? Você tem que passar pelo filtro de que na sua casa a primeira autoridade é Cristo, a segunda autoridade é o Pai, né? Nós temos esses princípios lá em casa, que a obediência é inegociável, mas por outro lado, você não pode desprezar um conhecimento
poderoso de alguém como a autora, que é a Jane Nelson. Ela dedicou anos da vida dela nos Estados Unidos restaurando famílias por meio da disciplina positiva, restaurando o relacionamento entre professores e alunos, tirando esse contexto que a gente tinha muito da infância não respeitada. Então, assim, criança não tinha voz e só tinha 2 caminhos para você educar: ou você pune ou você recompensa. E a Jane, ela traz um caminho, uma linha no meio disso, de você não ficar todo o tempo punindo o seu filho pelo mau comportamento e você não ficar também recompensando quando ele acerta. Mas você achar um caminho de equilíbrio entre... Ela fala, né, entre a gentileza e a firmeza. Você ser firme, você ser um pai que põe limites, você ser o adulto da relação, mas você também ser gentil, ser respeitoso, pensar como que você gostaria de ser tratado, né? Porque pensa bem, Fila. O equilíbrio, né? Porque você imagina, num ambiente de trabalho, por mais que um colega seu esteja te chateando, você não vai ser desrespeitoso, você não vai agir com violência, você não vai gritar com a pessoa no ambiente de trabalho. Mas tem vontade, às vezes, né? Exatamente. Mas a tendência é que nós, adultos, uns com os outros, a gente não perca as estribeiras. Sim. Mas quando se trata da criança, a gente sempre pode alterar a voz, perder a paciência, né? Amor, é quando a gente fala, né? Por que quando o amigo teu erra, daí ele vai desabafar contigo e começa a chorar e tu fala, chora, põe pra fora. Chora. E por que quando uma criança erra, ela começa a chorar, a gente normalmente... Para de chorar, engole o choro, você não precisa chorar, né? Então deixa ela se expressar, é importante ela Ou às saber vezes se uma expressar, pessoa adulta chega pra você e fala, nossa, tá doendo tanto, e você acolhe a dor da pessoa, né? E quando a criança diz, doeu, você fala, não foi nada. Não foi nada porque não foi contigo, né? Mas, Júlia, só entrando parênteses ali, né? Tu falou dessa questão do pai ou da mãe, de quem está querendo, do avô, enfim, né? Essa questão do equilíbrio, né? Dá uma dura, mas também dá recompensa, não de recompensa, faz isso, senão eu te dou isso, não é isso, né? Ser firme e gentil, ser né? firme e gentil, abraçar, amar, né? Mostrar amor. Isso. E eu não sei, eu na minha visão, né, como pai hoje, e às vezes a gente está em grupos com vários pais e vários filhos, a gente vê muito a falta do não para o pai, a falta do não, né, que o pai às vezes não tem. E eu sou um cara que, eu quando falo não, é não e pronto. E minha filha hoje, ela tem o costume de falar assim, pai, eu posso pegar isso aqui? Pai, a gente vai num lugar que tem brinquedo. Pai, eu posso subir? Porque eu confesso que eu fui um pouco duro com ela no começo, mas ela recebe meu amor também. Então hoje ela tem esse, não é o medo, é o respeito, né? Sim. Isso. Que é o que a gente tem que conquistar dos nossos filhos, né? E essa falta de não, vocês percebem muito forte na escola, no tratamento, Sim. às vezes com pai e com mãe. Eu acho que é uma das coisas que mais hoje pega. Na verdade, são sempre 2 extremos. A gente sempre encontra os pais que são permissivos, né? Que são esses pais que têm dificuldade de dizer não, de pôr limite. E também tem o extremo do autoritarismo, onde o pai, a todo momento, ele está tentando controlar o filho, né? E sendo muito rude, sendo muito duro. E a gente sabe que esse pai vai acabar perdendo o coração do filho mais cedo ou mais tarde, né? Então... você precisa encontrar mesmo esse caminho de você dizer não e você também saber a hora de dizer não. Eu sempre conversei muito com o Arthur quando a Luísa era pequenininha e a gente tinha uma frase lá em casa que a gente dizia assim, ó, escolha as suas guerras. E a gente tinha um combinado, se a gente disser um não, a gente vai ter que sustentar aquele não. Então vamos pensar antes de dizer não, porque às vezes o pai... Isso aí é legal, cara. Exatamente, porque às vezes você está num restaurante, você está com amigos, você não quer se estressar naquela hora, é muito mais fácil você dizer sim para aquele picolé. Mas às vezes você quer ser dura e você diz não sem pensar. Aí você está na frente de outros adultos, você quer provar a sua autoridade. Aí você... gira. Espírito esse. Aí vira aquela... é pior, né? Exatamente, aí você estraga a noite por causa de algo que você poderia ter relevado naquele momento. E a gente também tem que levar em consideração a maturidade cerebral da criança, né? Então pensa, você tá com uma criança de 2 anos e você vai levar ela na beira da praia e vai dizer para ela que ela não pode se molhar?
é uma tolice. Você vai se meter numa encrenca, né? Então você não leva se você não está disposto a deixar tomar banho. Exatamente. Isso. Então pense antes, faça combinados. Eu e o Arthur, tem momentos até hoje que a Luísa nos pede ou nos pergunta algo e eu falo, filha, amanhã ainda não tem a resposta para te dar, eu vou conversar com o pai. E aí a gente chega num acordo antes de dizer sim ou dizer não, porque a gente quer sempre mostrar para ela que o nosso sim é sim e o nosso não é não. E até porque ela tá aprendendo que o pai e a mãe conversam antes de decidir. Exatamente. Vai crescer, né? Isso. E na escola, Arthur, como é que é isso? Lidar com isso na escola? Porque a criança, ela vem com um estilo de vida. Isso. Uma forma de ser educada em casa. Como é que é lidar com isso na escola? Até para os pais poderem entender, poxa, então eu preciso resolver isso em casa. Então, Fila, assim, é complexo, né? Porque imagina, em sala de aula, você tem 25 alunos, você tem 25 tipos de criação de filhos, né? E para o professor lidar com isso olha, um desafio muito grande. Mas eu sempre digo, não existe receita para como você tem que criar o seu filho. O que você tem que fazer para ele se dar bem. Não existe uma receita de bolo. O que eu percebo é que muitas vezes os pais, eles querem pegar uma experiência que eles tiveram lá com seus pais, né, com os avós da criança, e querem adotar o mesmo tipo de criação para uma geração totalmente diferente. Então, assim, o tempo em que nós éramos crianças é totalmente diferente do tempo que os nossos filhos são crianças. Sim. Então, o tempo a forma também de criar os seus filhos tem que ser diferente. Então, a gente está falando de uma geração de tecnologia. Não tem como você ir contra a maré de dizer que o seu filho ele vai querer ter um acesso com muito mais profundidade ou mais tempo no computador, no celular. Mas você não precisa tirar isso dele. Agora, você tem que ter um equilíbrio. E uma das coisas que eu percebo hoje dentro da educação é que falta equilíbrio para os pais. Então, por exemplo, o filho chegou em casa e falou: mãe, a professora falou assim, assim, assim comigo, foi desse jeito, meu amigo falou assim, assim, assim. O que acontece muitas vezes é que o pai chega no outro dia no colégio já falando com a professora, dizendo que ela estava errada, que a outra criança está errada, que os pais da outra criança não sabem educar. Só que, peraí, é uma criança. Será que realmente foi assim? Será que o seu filho tem a razão? Será que você não precisa primeiro ouvir o que o adulto da relação lá dentro da sala percebeu, ouviu, vivenciou, né? Então, é algo bem complexo. Não né? existe mais... a gente perdeu muito essa questão de que o professor é uma autoridade, uma referência para a criança, muito. Né? A gente fica com medo, né? Muito. Do professor. Exatamente. E aí o que ele vai fazer, E os pais acabam, né? Tem até um livro que a gente gosta muito, né, amor, do Léo Freiman, que se chama Síndrome do Imperador, que ele fala sobre esses pais permissivos que deixaram as crianças se tornarem pequenos reis dentro das suas casas, né? E é esse tipo de situação, onde a criança chega, não que eu sou totalmente a favor de você validar, né, o que o seu filho está falando, validar as emoções. Eu sempre falo isso para a Luísa, para ela até ter temor naquilo que ela fala pra gente. Eu falo, filha, a mamãe vai acreditar em você, a mamãe confia em você, me diz o que aconteceu. Né? Então, o seu filho ele vai pensar 2 vezes antes de te contar algo distorcido se você deposita essa confiança nele. Mas é óbvio que você está num ambiente escolar, você tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir o professor, tem que ouvir o outro aluno. E a gente percebe que hoje os pais têm essa dificuldade, porque o que o filho disse é a verdade absoluta, e não só isso, o conforto do meu filho é a prioridade. Isso. Então, assim, nada pode acontecer que tire o conforto do meu pequeno príncipe, nada pode acontecer que exija mais do meu pequeno príncipe. E a gente sabe que o mundo não é assim, a vida não é assim. E a maioria desses que vão discutir são os que mais dá liberdade, né? Isso. Eu sempre digo, no ambiente escolar, o seu filho muitas vezes vai ter um confronto com um amigo, ele vai ralar o joelho, isso faz parte, isso vai fazer parte do crescimento dele. Agora, eu não sei se você percebeu, Fila, que a gente falou muito numa palavra, equilíbrio. A nossa vida a gente tem que ter equilíbrio. Então, assim, e eu sempre digo, todo pai, toda mãe, ele é capaz de desenvolver o seu filho plenamente, de fazer com que ele tenha um grande futuro, de fazer com que ele se torne um grande homem ou uma grande mulher, né? Então, assim, agora, busque ajuda, sabe? Procure, leia bastante, interaja com pessoas que lidam com isso, sobre criação de filhos, né? Sobre educação. Conhecimento, né? Seja aberto para receber essa ajuda, né? Porque a maioria das pessoas assim,
eu crio do meu jeito e pronto, não quero saber. Isso, né? isso. Mas eu acho que quanto mais tu ouvir as pessoas, né? Ouvir os pais, por mais às vezes que eles exageram um pouquinho, mas ouvir os pais, ouvir outro, tal, eu acho que é essa questão de abrir a cabeça, né? Não focar só eu sei, né? Às vezes tem que é uma grande dificuldade hoje. Muito. A gente afirma. Hoje em dia, você ter um filho é um desafio muito grande, né? Mas é uma bênção também muito grande. Vale a pena, né? E assim, uma mãe de adolescente chegou para mim e falou: Arthur, eu acho que eu tô errando tudo porque o meu filho não sei lidar com o meu filho. Eu falei: você já não foi adolescente? Como é que foi a sua adolescência? Não foi fácil. Eu falei: pois é, você quer que a vida do seu filho seja fácil? Mas espera aí. Tem alguns tipos de soluções, alguns tipos de dicas, algumas ferramentas que você pode utilizar, como por exemplo a disciplina positiva, e que vai ser muito bom, que vai beneficiar o relacionamento com o seu filho. Já faz o cartão, ó. Então, depois disso que eu te falei, fale com essa profissional aqui. Ô, filha, e aí é legal, né, que além de tudo isso que a gente vive, né, que a Júlia vive em relação a educação, né, de crianças, eu com a escola, com a educação, a gente também hoje está como líder do Ministério Infantil Play. Que são meus líderes. Exatamente. Uau, você é fenomenal, e graças né, a Deus Fila? por ter o Fila na nossa Uau, equipe. meu Deus. Eu faço umas bagunças lá de vez em quando. Isso, a bagunça Mas é disso que hoje eu tô criança necessária. Hoje eu tô equilibrado. Hoje eu sou uma pessoa equilibrada. Mas dá pra ajudar um pouquinho na bagunça lá. E o que eu sempre falo, todo mundo chega e fala assim, ó, mas eu posso trabalhar com criança? Pode, né? Então você é pai, você é mãe, você já tem uma experiência de casa. Ah, mas eu não sou pai e não sou mãe. Não tem problema. Você também pode trabalhar com criança, você pode desenvolver a criança, você pode encaminhar ela para um caminho de princípios, né? De levar ela a estar mais próximo de Deus e também de ela ser uma grande pessoa, né? De ela crescer, enfim. Uma coisa, Arthur, que agora eu tô pensando, que veio assim na minha cabeça, foi que quando eu era mais novo, eu trabalhei muito com criança, né? Eu fui animador de festa, eu fui palhaço, eu tinha brinquedo, eu botava nas festas, tal, os brinquedos. E apanhei bastante, apanhava que fazia festa de 50, 60 crianças às vezes. Fiz até um dia da família na igreja com 300 crianças, há muitos anos atrás. Aquele dia nós apanhamos, tanto que uma criança... Apanhei tanto, cara, das criançadas, que teve uma criança que olhou pra mim e falou assim, ó, tio, vem cá. Eu assim, ó, que amor, tu tá na minha mira. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, ó, que eu trabalhei tanto com criança, cara, que isso me ajudou não só a entender mais a criança, mas entender mais a vida adulta. Isso. Sim. Porque a gente consegue mais firmeza, porque lidar com criança é muito mais difícil lidar com adulto. Então tu traz mais firmeza para tua vida, tu conhece mais a como criar um filho, né? Porque tu desenvolve mais paciência. Isso. Então assim, ser um animador de festa, um palhaço por muitos anos, me ajudou muito. Então indico, né? Quem quer ajudar, participa do ministério também, que é legal. Isso. E vai te dar uma bagagem bem grande, né? Isso, muito. Na questão de lidar com pessoas, de ser mais firme, entendeu? Eu aprendi muito, cara. Eu confesso, sim, que aprendi muito mesmo. Imagina, Fila, daqui a alguns anos, uma pessoa chega na tua frente e fala assim, você é o Fila, eu me lembro que você um dia falou de Jesus, ou você deu aula para mim, ou você, de alguma forma, fez algo Já aconteceu? Meu Deus! Já aconteceu. De gente vinha assim, meu Deus, não lembra de mim, eu era aquele pequenininho. Isso aí. Meu Deus, tô ficando velho. Mas assim, tu brincava. É gratificante. Isso, é gratificante. Eu tive várias situações que mães, na época, antigamente eu fazia mais coisa para criança, né? Que na época eu entrava no mundo do Bob, né? Que a criança, a minha animação não era fazer balão ou mágica ou essas coisas. Eu era assim, cheguei! Pegava ou jogava nas costas. Então, fica na cabeça da criança, né? Ele entrou no mundo que eu tô, que é o mundo das crianças, que o adulto às vezes não entende. Sim. Entende se lembrar. Sim. Eu também vivia no mundo das crianças, entendeu? Bem isso. Então eu entrava nesse mundo e as crianças cresci e falavam assim, eu brincava contigo, era tão legal, cara, pá. Então
é gratificante, né? Muito. É um aprendizado. É um presente de Deus. É um presente Você de ter a oportunidade de lidar com uma criança, de ajudar um pai, uma mãe a criar ela, a desenvolver ela, sabe? A educar ela, né? Eu sempre falo, é igual ao colégio, não tem mais... Antigamente era assim, o colégio ensina e a família educa. Hoje em dia, se um colégio não fizer a sua parte também, não contribuir com as famílias em relação à educação das crianças, não tem mais como, né? Então, por exemplo, por isso que a gente leva essas ferramentas como a disciplina positiva, a educação por princípios, que trabalha o comportamento da criança dentro do colégio, né? O que eu sempre falo, assim, com as famílias, as mães que eu convivo, e às vezes tem pessoas que me procuram pedindo auxílio porque sabem que eu busquei conhecimento nisso, né? Eu sempre digo assim, que criar um filho sem você não querer ler nada, buscar nenhum tipo de conhecimento, é como você querer construir uma casa com uma chave de fenda e um martelo. Imagina que você vai abrir a sua caixa de ferramenta e tudo que você tem ali é uma chave de fenda e um martelo, porque foi aquilo que você aprendeu na infância, né? Então, quando você busca mais ferramentas, você vai ampliando e chega na hora de uma birra, chega na hora de uma conversa difícil, você abre a sua caixinha de ferramentas e você pensa, eu acho que hoje essa ferramenta aqui vai ser útil. E não usar o grito, né? O grito, Exatamente, não grito. usar só aquelas duas. Se matando tudo, né? Não tô dizendo, gente, eu sempre gosto de falar isso, né? Eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, não sou aquela Nenhum mãe de dos nós dois. filmes. Aquelas mães- Aquela mãe dos filmes, né? Ei, Fila, os vizinhos que afirmam isso, né? Eu sou muito natural no meu jeito de ser mãe. Eu também, às vezes, falo alto, às vezes perco paciência, peço perdão Que é pra normal, Luísa, que normal, é super normal. que é normal. Mas Nós eu, somos mas carnes, eu né? acho que, no mínimo, o que Deus espera de mim é que eu me equipe para essa missão. Porque, Afia o machado, né? Exatamente, Como diz o Manuel Costa porque aí, afia o machado. tudo Isso que você mesmo. vai fazer na sua vida, seja profissional, seja pessoal, você sempre busca informação, a gente sempre se interessa em estudar, procurar. Por que para criar um filho não, né? E aí, às vezes, as pessoas não são intencionais, elas vão levando de barriga, e quando chega lá nos 9, 10 anos daquela criança, o pai chega e fala: uau, não tenho conexão com meu filho. E se você não tem conexão, você não consegue correção. Né? Não existe correção sem conexão. Você precisa ter o caminho do coração do seu filho para você poder corrigir ele. E você só tem o caminho do coração do seu filho se você é esse pai que você entende as emoções, entende as fases da maturidade do cérebro dele. Tem coisas que você está com a expectativa errada sobre uma criança de 2 anos. Você quer provar para todo mundo que aquela criança é obediente e tal, mas tem coisas que não tem como exigir daquele pequeno cérebro que não está desenvolvido ainda, né? Então, eu sempre falo que a ciência, ela só segue a voz de Deus. Tudo que a ciência descobre é só um eco daquilo que Deus já sabe, né? Deus já sabe de tudo, Ele nos criou. Então, nós temos que ser humildes, né? Principalmente como cristãos, de buscar o conhecimento que já tem disponível e falar: uau, isso aqui realmente, o meu Criador fez tudo perfeito e eu vou assimilar esse conhecimento para eu dar o meu melhor na minha missão como pai, como mãe. Ô, Fila, não tem como não ser um bom profissional, um bom diretor, trabalhar numa escola. Não, eu ia falar, tendo uma mulher dessa. Eu ia falar, tu não contratou ainda. Olha, é que assim, ela é o meu... Escape. Não, ela é o meu escape, mas eu sempre brinco assim: amor, você é o meu ponto de segurança, tipo assim, o meu equilíbrio fora do colégio. Né? Então, quantas vezes eu cheguei em casa e falei assim: amor, aconteceu essa situação, eu não tô sabendo como lidar. E a Júlia fala assim: amor, talvez você pode ser assim. Ela nunca diz, você tem que fazer isso. Mas sempre que a Júlia me deu uma orientação, né, e eu falei: não, eu vou usar isso, ou eu usei parte do que ela falou, eu sempre me dei bem, né? Então... Mas assim, Arthur, eu não sei se você já faz isso, né? Mas eu vendo a Júlia falar, o que eu imagino, né? Eu imagino que existe uma carência nisso hoje. Isso. Existe uma carência e a gente vê claramente nas escolas isso. Isso. Uma carência de um aprendizado para os pais voltarem à escola e a entender a escola e entender também os pais e entender também as crianças. Sim. Então, o que eu vejo? Eu vejo que é uma oportunidade no legado de tu trazer os pais
e levar esse assunto para eles. É isso aí. Na verdade, Vem cá, nós já gente. temos um projeto para 2024, né? Isso. E Junto outra, com a né? psicopedagoga, que é realmente oferecer esse tipo de conhecimento, essas ferramentas para os pais. E não, mas tu pode iniciar no legado, que você já deve ter esses planos, mas do legado partir para outras escolas. Porque o legado sendo uma referência, tu leva esse aprendizado para os pais. Poxa, tá dando resultado. Então o que acontece? Vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir para as outras Com escolas. outras famílias. Outras escolas. Mas sabe por que eu quê? acho que é cara, é isso aí, batata. é isso aí. Sabe por quê, Fila? Eu tenho aprendido muito isso no dia a dia e também aprendo muito com a Júlia, que a sua vida de pai, a vida de uma mulher como mãe, pode ser leve, sabe? É uma responsabilidade que Deus nos deu. Pode ser e leve. pode ser uma responsabilidade leve, sabe? Alegre de ser. Quando eu Então, compartilho esse tipo de conhecimento, não é para trazer culpa Não. ou peso de o pai ou a mãe sentir que, meu Deus, eu estou fazendo tão pouco, eu estou fazendo errado. Não, eu compartilho porque eu falo, gente, vamos melhorar juntos. E hoje eu tenho uma alegria, um prazer de ser mãe, porque eu realmente vejo com muita leveza, eu tenho muita segurança naquilo que eu tô, no caminho que eu estou trilhando com a Luísa, por causa daquilo que nós estamos construindo, essa conexão que nós temos de mãe e filha, de pai e filha, essa concordância que nós temos naquilo que a gente decide por ela. Também tenho segurança de que vou errar várias vezes, mas que eu vou saber fazer o caminho de volta. E isso faz com que você tenha a alegria de ser pai, de ser mãe, que você tenha alegria no propósito, que você tenha alegria de saber, uau, Deus me chamou para isso, é tão nobre. E o versículo do meu chamado, que eu sempre falo, né? E converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu sinto muito que é um tempo que Deus ele quer convergir o coração do pai para o filho e do filho para o pai. E a gente não pode perder essa estação para o celular, para a correria frenética da nossa vida, da nossa agenda. Eu vejo que às vezes os pais eles estão tão atucanados, né, correndo atrás da máquina e tudo mais. E aí às vezes explode com a criança, mas não é nem o comportamento da criança que está te incomodando. Você tolerou tudo o dia todo, você tolerou do chefe, você tolerou do colega de trabalho, você tolerou do cliente, você tolerou. Quando chega lá na sua casa, na pessoa que mais te ama, que mais precisa do seu amor, é nela que você extravasa o teu estresse. Né? Então, a gente precisa acender um alerta sobre isso. Ô, Júlia, eu tenho certeza, tá? Que quando vocês começarem a levar isso, cara, vai ter muita mão assim, ó. Ah, então, eu passo por isso. Ah, então, eu passo por isso. Cara, isso aí é claro... É uma visão clara que eu tô tendo disso, cara. É uma realidade... Que legal. Hoje, dos pais... principalmente hoje na correria. Os pais eles sentem que eu não tenho tempo para cuidar do meu filho. Eu não tô com tempo. Talvez por falta de foco, por querer porque a gente tem que limpar o nosso prato, né? Nosso prato é muito sujo. Quando eu limpo o prato, eu tenho mais clareza na minha vida, porque a gente está comendo muita coisa, a gente está sujando muita coisa. E tem muita coisa, vamos botar aí, não sei, uns 50% talvez, de coisas que nem preciso fazer que eu faço. Isso. E às vezes, eu tirando esses 50%, eu tiro um pouco dessa carga, desse estresse, e vou ter mais tempo de qualidade, entendeu? E vai ser mais feliz. Às vezes a gente mesmo que traz essa carga, cara. É culpa nossa. É culpa nossa. Não tem quem dizer, não é culpa não, é culpa nossa. É isso aí. Então eu vejo claramente, cara, algo que vai impactar essas mães e as escolas. Que legal. Eu vejo, tá? Eu vejo mesmo. Que bem legal, bem legal Amém. mesmo. Amém. Que bom. Gente, é isso. Meu Deus do céu. Que demais! Ô, Fila, eu tava aqui pensando, né? Pra gente terminar, eu acho que a gente tinha que olhar para as pessoas que estão lá nos assistindo, para você que é pai, para você que é mãe, para você que quer ser pai, para você que quer ser mãe, e dizer para eles, né, amor, olhando para eles, que eles foram escolhidos para isso. Isso. Né? Você vai dar conta. Você vai dar conta, você vai conseguir. Você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter, você é o melhor pai que o seu filho poderia ter, você é perfeito para o seu filho, ele te ama do jeito que você é, e tudo que você precisa
para desenvolver, né, essa maternidade, essa paternidade. Deus já colocou dentro de você, basta você colocar o óculos certo, ajustar a visão que você vai encontrar. Com certeza. E Júlia, tá aqui meu cartão. Me siga para mais dicas, @Julia Cittadin. Então assim, ó, faça o seguinte, comece a como é que se diz? Comece a transformar o teu perfil nisso. Isso. Aos pouquinhos, né? Meu Deus, a gente vem para um bate-papo e ainda sai daqui já direcionado. Conselho de business. Não, eu tô falando, só tô falando, aí, eu sou assim. isso aí. Então começa a direcionar isso já. Muito eu tenho legal. certeza que as mães, elas vão te seguir, elas vão entender, porque é aos pouquinhos, né? Isso. Tu vai plantar aqui, opa, verdade. Sim. Vou começar a olhar isso. Isso. Ô mãe, olha só, tô seguindo uma moça que ela... Ah, é? Tá. E é assim que constrói. É pouquinho em pouquinho, né? Não esperar condições, não esperar... É isso aí. A gente momento, sempre não quer, esperar, né, o cenário perfeito, o cabelo perfeito. Não esperar. Tá em casa, mãe, acabei de ter uma situação com a minha filha, tô descabelada. Eu acabei de ter uma situação com a minha filha. Então vou passar para vocês qual foi o que eu usei. É isso que a mãe quer ver. A mãe não quer ver glamour. É isso Sim. aí. Que ela vê todo dia. Sim. Isso aí tem. A mãe não quer ver uma casa arrumada, não. Ela vê isso todo dia na internet. Mas ela quer ver assim, ó, o que eu passo? Eu não posso mostrar para os outros. Mas vem a Júlia e mostra. Eu também passo. Ai, tu passa? Verdade, que legal. Então eu vou fazer isso, entendeu? É isso aí. Cara, é exatamente isso. Que legal. Sim. Gente, obrigado, né, pela presença de Imagina. vocês. A Obrigado. gente que agradece, de verdade, foi uma honra. Verdade. A honra foi minha, imagina. eu sinceramente, eu achava que eu não ia conseguir fazer com vocês. Meu Deus. Por quê? Porque tu é top, né, cara? Não. Não, Porque é verdade, vocês nós são chegamos muito aqui, eu brinquei ocupados, com a gente, tô tremendo. Meu Deus do céu. Não, vocês são muito ocupados, né, cara? Daí não dá, né? Fila, verdade. Obrigado pelo convite, Ah, é eu que uma agradeço. honra. Você é uma Foi bênção muito na nossa legal. vida, você faz a diferença na nossa vida. Essa tua profissão, os vídeos, né, as conversas que você faz. Eu ainda falei pra ti, assisti tudo até aqui, né? Eu vou ver como é que é o negócio. São sementes valiosas. Muito, muito. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho até aqui. E mais assim, ó, e mais um aprendizado que eu carrego na minha vida. Legal. Cada um que senta aqui, a gente aprende um pouquinho, né? Sim. Que a gente tenta carregar, levar isso pra nossa vida, né? É isso aí. Gente, obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Vocês também. Né? Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Meu Deus do céu, que bate-papo, que top! Mas eu vou pedir, né, antes de a gente finalizar, uma oração, né? Aí vocês decidem quem vai fazer para agradecer por esse momento e abençoar os pais, né, as mães Amém. desse mundo afora. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse momento tão precioso que nós cremos que já estava na agenda do céu, Deus. Amém. Obrigada, Senhor, porque a mesa é esse lugar, Senhor, onde a gente troca vida, onde a tua presença flui mesmo como um rio e a gente sempre encontra algo novo, Senhor. Muito obrigada. Deus, nós te pedimos que nessa hora tu alcance o coração, Senhor, dos pais e das Amém. mães, Amém. aqueles que assistirem esse vídeo, Senhor, que eles sejam tocados, que eles sejam impactados e que eles recebam uma porção, Senhor, de esperança. Amém. Há esperança, Senhor, em Ti. A Tua palavra é o nosso manual de instruções, ela tem todas as respostas que nós precisamos. Amém. Basta nós nos dedicarmos, basta nós olharmos para dentro que nós vamos encontrar, Senhor, o caminho. Deus, ajuda, Senhor, traz alívio, traz conforto, Amém. Senhor, para aquelas famílias que estão em conflito, que têm tantas dúvidas sobre a criação dos filhos, Deus, que esse vídeo possa ser como um farol, Senhor, Amém. luz na escuridão para a vida dessas famílias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Obrigado, gente. Não esqueça, tá? Beneficiar proteção veicular. Se você não é associado, vai lá. Que nessa hora de bater, né? Tem os descontos, imposto, em farmácia, enfim, tantas coisas que você não é associado, vai ter aí essa associação que é top demais, que são pessoas excelentes e que acreditaram e estão ajudando aqui a manter esse projeto firme. Uau. Obrigado, Beneficiar Proteção Veicular. E, gente, não esquece, tá? Curte, compartilha, comenta, não gostei, não gostei. Entrevista isso aqui também, tal. Tamo aí, para pro YouTube, né? Dizer, não, tá legal, vamos ajudar o Filimon. Isso. Né? Gente, beijo. Deus abençoe Tchau, sua tchau. vida, sua casa, seus negócios, sua família, enfim. Até o próximo episódio.